Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Meus irmãos, aproveitando que os irmãos estão de pé, abra comigo, por favor, no livro de 1 Crônicas, de capítulo 15. Enquanto os irmãos vão achando, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e dizer aos irmãos que eu já senti Deus neste lugar. Graças a Deus. Livro de 1 Crônicas, de capítulo 15, de versículo 13 a seguir. Glória a Deus, glorioso. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: porque como vós não fizeste da primeira vez, o Senhor nosso Deus fez uma fenda sobre nós, pois não o buscamos segundo a ordem devida. Assim os sacerdotes e os levitas se santificarão para fazer subir a arca do Senhor Deus de Israel. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu confesso aos irmãos que Deus está batendo em mim nessa palavra desde o culto de Santa Ceia. Eu já ministrei algumas vezes essa palavra, mas no culto de Santa Ceia Deus falou para mim sobre essa palavra. E desde lá então, irmãos, eu venho apanhando com gosto de Jeová. Meus irmãos, a Bíblia diz que a arca do Senhor, ela foi levada pelos filisteus. A Bíblia nos diz lá no livro de 1 Samuel, de capítulo 5 a seguir, que os filisteus eles levaram a arca do Senhor Deus em uma batalha que o povo de Israel teve. A Bíblia nos diz que o povo colocou aquela arca no templo de Dagom. A Bíblia diz que quando eles colocaram aquela arca no templo de Dagom, o povo voltou lá no outro dia. Dagom estava caído perante a arca do Senhor. Só que o natural do ser humano é a gente levantar aquilo que está caído. Se os irmãos vêem um copo no chão, certamente a gente vai levantar. Se a gente vê um lixo no chão, certamente a gente vai tirar. A Bíblia nos diz que eles olharam aquilo e levantaram Dagom novamente. A Bíblia diz que no outro dia, quando eles voltaram lá, Dagom estava prostrado sobre a arca, porém agora com sua cabeça e as suas mãos cortadas. Meu Deus. A Bíblia nos diz que agora aquele povo olhando aquilo, eles tremeram, dizendo: por quê? A Bíblia diz no livro de Isaías, de capítulo 42, de versículo 8, que Deus não divide a sua glória com ninguém. É verdade. Não adianta a gente querer levantar quem Deus já derrubou. Aleluia. Não adianta a gente querer levantar aquele que Deus não quer de pé. Meu Deus. A Bíblia nos diz que aquele povo olhando aquilo, Deus pesou a sua mão sobre o povo filisteu. A Bíblia diz que Deus começou a enviar praga de hemorroidas para aquele povo, e aquele povo agora eles estão achando uma maneira e um jeito de devolver a arca do Senhor para o seu devido lugar. Glória a Deus. A Bíblia diz que eles olhando chamaram o povo, os principais, os homens, e disseram: vamos devolver a arca para aquele povo. A Bíblia diz que um deles teve uma ideia e disse: vamos pegar 2 vacas que amamentam e vamos colocar a arca sobre elas e vamos deixar ela ali. Só que quem conhece um pouco sobre isso, quando a vaca está amamentando, quando a mãe sai de perto do filhote, o filhote começa a gritar e a mãe, ela olha para o seu filhote. A Bíblia diz que eles colocaram a arca do Senhor sobre 2 vacas novas e eles falaram: se a arca do Senhor ir e as vacas não olharem para trás, com certeza é o Senhor que está pesando a mão sobre nós. Meu Deus. A Bíblia diz que eles fizeram então isso. Lá no livro de 1 Samuel, de capítulo 6 a seguir, vai dizer isso, que eles colocaram a arca do Senhor sobre 2 vacas e deixaram ela ali. E a Bíblia
nem para a direita e nem para a esquerda. Então aqui a gente vê que quando a presença do Senhor está no lugar, não tem como a gente olhar nem para a direita e nem para a esquerda, mas sim o centro, que é Jesus Cristo. Aleluia. Verdade, Deus. A Bíblia diz que eles foram, a vaca foi e deixou até Bet-Samar, que está no livro de 1 Samuel. Glória a Deus. De 1 Samuel capítulo 6, de versículo 12, a Bíblia diz que a vaca deixou a arca lá em Bet-Sem. A Bíblia diz que o povo, eles olharam a arca do Senhor e se alegraram com aquilo, vendo aquilo, porque fazia tempo que eles não viam mais a arca da aliança. A Bíblia nos diz que a arca da aliança ficou na terra dos filisteus durante 7 meses. Ali ficou a arca do Senhor. A Bíblia nos diz que eles, olhando o que estava dentro da arca, Deus matou 70 homens. Meu Deus. E o povo ficou aterrorizado com isso. E a Bíblia nos diz que agora o povo vai dizer no livro de 1 Samuel capítulo 6, de versículo 19, dizendo, versículo 20, melhor, quem é capaz de permanecer de pé diante desse Deus Santo? A Bíblia diz que agora eles vão deixar a arca até a casa de Aminadab, e aqui eu quero começar a minha ministração aos irmãos. A Bíblia diz que a arca do Senhor ficou na casa de Aminadab durante 20 anos. A arca do Senhor ficou lá. Livro de 1 Samuel, capítulo 7. A arca do Senhor ficou lá durante 20 anos e nada acontecia na casa de Aminadab. É verdade, Deus. Só que com tudo que aquilo que estava acontecendo, Aminadab, talvez, a Bíblia não diz, mas talvez para ele aquilo só era mais um objeto. E o ruim de nós cristãos é se acostumar com a presença de Deus. Porque quando a gente se acostuma com a presença de Deus, a gente já não reverencia da maneira correta. É verdade. A gente já não adora como deveria de adorar. A gente já não Aleluia. sacrifica como a gente deveria sacrificar. Bendito seja. A gente já não louva como deveria louvar a Deus. A Bíblia diz que ficou durante 20 anos na casa dele. Os seus filhos cresceram vendo a arca do Senhor. Os seus filhos todos os dias estão olhando a arca do Senhor. E a Bíblia diz que agora, no livro de 1 Crônicas, de capítulo 15, Davi, ele diz que como eles não tinham conseguido da primeira vez ir buscar a arca, e aqui eu quero abrir um parênteses, irmão, que da primeira vez que ele foi buscar a arca, era uma ideia boa, porém não foi da maneira certa que eles foram buscar a arca. Por que não foi da maneira certa? Ninguém se santificou para ir buscar a arca de Meu Deus. Ninguém se preparou para ir buscar a arca do Senhor. E aqui está o problema, porque quando a gente vem para a casa do Senhor, a gente já vem preparado de casa. A gente já tem que vir adorando o Senhor Jesus desde a hora que nós levantamos o dia. Aleluia. E a Bíblia diz que eles foram buscar a arca, mas não conseguiram trazer. A Bíblia nos diz que chegam até a casa de Aminadab e falam: a arca do Senhor está aí. E eu creio que Aminadab falou: sim, está sim. E eles levam a arca do Senhor. Porém, eles colocam a arca do Senhor sobre uma carroça nova. Quem carregava os seus deuses em uma carroça era o povo filisteu. Era o povo de outros deuses. E quando a gente fala de carroça, a gente fala de facilidade. Meu Deus. E servir a Deus não é fácil. É verdade. Servir a Deus requer renúncia, requer negar a si mesmo. E quem dizer para nós que negar a si mesmo é fácil está mentindo. É verdade. Deus havia dito para o povo de Israel como se deveria carregar a arca do Senhor. Porém, aquele povo despreparado
Mas Deus, Ele viu todo o tempo que a arca da aliança ficou na casa de Abinadab, creio eu, e eles não adoraram a Deus do jeito certo. Você acha que Deus não está vendo o que nós estamos fazendo, irmão? Deus está vendo tudo o que a gente faz, tintim por tintim. E agora, os artistas têm o direito de estender as mãos para ajudar. A Bíblia diz que Deus matou ele no mesmo momento. A Bíblia diz que o povo olhou daquilo, tremeu diante do Senhor e se perguntaram: como a gente vai levar a arca até a cidade de Davi, até Israel? E a Bíblia diz que deixaram a arca do Senhor na casa de um homem chamado Obed-Edom. A Bíblia diz que nada prosperava na casa desse homem antes da arca. A Bíblia diz que deixaram a arca do Senhor lá durante 3 meses e foi necessário para Deus transformar a vida desse homem. Glória a Deus. Glória. E aqui a gente pode fazer uma comparação entre 2 igrejas, irmãos, os que não adoram e os que adoram de verdade. É verdade. A Bíblia nos diz que Deus transformou a história desse homem e todos ficaram sabendo da sua fama, todos ficaram sabendo o que Deus fez na vida daquele homem. Meu Deus. Todavia, eu quero conjecturar com os irmãos aqui que quando a arca do Senhor entrou na casa daquele homem, ele ficou feliz. É como a gente aceitasse a Cristo pela primeira vez. Nada nos impedia de fazer a verdade de Deus. Quando a gente estava no primeiro amor, não tinha chuva, não tinha sol, nós estávamos dentro da igreja. É verdade. Porém, quando vai passando o tempo, a gente vai se esquecendo dos estatutos de Deus. Meu Deus. Dos mandamentos de Deus. É verdade, Jesus. Vai passando o tempo, a gente vai ficando triste, a gente vai ficando magoado e vai se esquecendo do Senhor Jesus. Meu Deus. A Bíblia diz que Deus abençoou a casa desse homem do nome de Obed-Edom. E quero conjecturar com os irmãos aqui que quando chegaram até Davi e falaram: Davi, Deus está abençoando a casa de Obed-Edom. A Bíblia diz que agora Davi, ele vai fazer diferente. E agora nós entramos no capítulo 15 de 1 Crônicas, que Davi chama os levitas e os sacerdotes, e a primeira coisa ele dizer é que para os santificar. Aleluia a Deus. Para os consagrar. Versículo 14 de 1 Crônicas 15. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas para fazer subir a arca do Senhor Deus. Aleluia a Deus. A primeira vez ninguém orou, ninguém consagrou, ninguém jejuou, ninguém santificou. Da segunda vez não, da segunda vez agora vai ser diferente. Todo mundo, se quiser chegar na presença de Deus, vai ter que orar. Aleluia. Vai ter que fazer. Bendito seja Deus. E o interessante é que agora o povo vai orar, vai se santificar, vai fazer as coisas para Deus, porém, não fica só nisso. A cada 6 passos, no 7º, todo mundo se dobra perante o Senhor e oferece sacrifício a Deus. Aleluia a Deus. Sabe o que é isso? É a gente abrir mão do nosso eu, a gente abrir mão do nosso ego e reverenciar a Deus da maneira correta. Aleluia. Deus abençoou a vida de Obed-Edom porque Obed-Edom oferecia louvores e adoração a Deus. Algumas vertentes dizem que quando chegaram com a arca da aliança até a casa de Obed-Edom, Obed-Edom disse: a arca da aliança é para ficar no centro
Meu Deus. Verdade, Eu Jesus. dizer isso, irmão, vocês não têm noção. Quantas vezes a gente nega quando Jesus nos manda levantar à noite para orar, a gente não levanta. Quando Jesus manda a gente ler a Bíblia, a gente não lê. Irmãos, nessa noite eu acordei 3h55 da manhã. Eu falei, Jesus, eu quero dormir, Jesus, eu estou cansado. E eu dormi, irmãos. Quando eu levantei de manhã, eu fui ler essa palavra aqui. Jesus me bateu. Sabe por quê, irmãos? Porque por muitas vezes a gente diz que nós temos a presença de Deus em casa, mas quando a gente vai ver, a gente já não tem mais. A gente perdeu. Meu Deus. Só que agora, Obed-Edom, Deus abençoou ele. E quando vão até Davi dizer, Davi, Deus está abençoando Obed-Edom. E Davi chega até a casa de Obed-Edom. E eu creio, irmãos, que a casa de Obed-Edom já não é mais a mesma. Aleluia. A vida de Obed-Edom já não é mais a mesma. Agora, a Bíblia diz que quando Davi chega até a casa dele e fala, a arca do Senhor, eu vou levar ela. Obed-Edom, eu acredito que a primeira coisa que ele diz é, você vai levar a arca? Ok, eu vou junto com ela. Aleluia. Porque quando a gente aprende que a presença de Deus é prioridade onde a gente está, aonde a presença de Deus está, nós queremos estar também. É verdade, Deus. Aonde a presença de Deus está, a gente quer estar junto dela. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Davi agora fala para o povo que eles têm que sacrificar o Senhor. E eles estão indo com a arca da aliança, oferecendo louvores e sacrifício ao Senhor. Davi, mediante a situação que está vendo, a Bíblia diz que ele começa a dançar na presença de Deus. Aleluia. E aqui eu quero refletir algo com os irmãos, o porquê que Davi era segundo o coração de Deus. Porque a presença de Deus era prioridade na vida dele. É verdade. Quando a gente aprender que a presença de Deus é prioridade na nossa casa, na nossa família, no nosso lar, a gente entrar no culto, a gente não vai ficar com o mesmo glória a Deus. Aleluia, é verdade. Não, o culto vai ser diferente. É verdade, quem faz Deus. o culto não sou eu, é nós, todos juntos fazendo culto. Agora, se nós só esperar quem está pregando, quem está cantando, e nós não fazemos nada, não vai acontecer. Existia algo, um cargo maior naquele tempo do que o reinado? Não existia. E Davi agora dançando na presença de Deus, a Bíblia diz que ele começa a arrancar as suas vestes reais. Aleluia. E nisso que ele está arrancando as suas vestes reais, ele está dizendo, a presença do Senhor me trouxe até aqui. Aleluia. E se não fosse na presença de Deus, eu não chegaria até aqui. Aleluia. A prioridade de Davi era a presença de Deus, irmão. Louvado seja Deus. E qual é a nossa prioridade hoje? Meu Deus. Será mesmo que a gente prioriza a presença de Deus? Meu Deus. Será mesmo, irmãos? Aí eu fico vendo, às vezes, irmãos, nos cultos, por aí, que os irmãos, eles se acostumam. Uma igreja que se diz igreja, mas uma igreja que não oferece culto verdadeiro a Deus. Uma igreja que está aqui, mas está pensando lá na sua casa, em pagar as contas, em pagar as dívidas. Deus não quer isso de nós, irmãos. É verdade, Deus. Deus quer que a gente ofereça cultos verdadeiros a Ele. Aleluia. Uma igreja que se diz igreja, em que a presença já foi embora faz tempo. Em que Deus já não está mais no meio. É a igreja de Aminadab que se acostumou com a presença de Deus. Meu Deus. Mas Deus ainda está levantando aqueles que não se rendem a Baal. Aleluia. Glória a Deus Deus. está levantando aqueles que não têm medo do diabo. Louvado seja Deus Deus. está levantando, irmãos. Aleluia. Aqueles que não se conformam com a presença de Deus. Aleluia. Eu acho lindo, irmãos, o que a gente tem aqui. Não para
dizer sobre a igreja, não, eu não sou de fazer isso. Mas culto de ensino não se existe mais em igrejas. É difícil de se ver. É verdade. É difícil quem quer aprender da palavra de Deus, sabe por quê? Porque quanto mais a gente aprende, mais a gente vai ser cobrado. Quanto mais a gente aprender do Senhor, no grande dia Ele vai falar, eu te ensinei, você não fez isso. É verdade, Deus. Aleluia. Agora a Bíblia diz que Ele está dançando na presença do Senhor. Aleluia, Está Deus. se alegrando na presença de Deus, porque a presença de Deus, irmãos, não é um lugar para você ficar triste. Aleluia. A presença de Deus é um lugar para você se alegrar. Oh, glória. Por que se alegrar? Porque Ele é bom. É verdade, Deus. Ele livra. Aleluia. Ele guarda, Ele salva. Bendito seja Deus. A Bíblia diz que agora Ele está dançando perante a presença de Deus, adorando a Deus ali. Aleluia. E alguém está lá do alto olhando Davi, dizendo: que vergonha. Livro de 2 Samuel, de capítulo 6, vai dizer isso aí. Oh, Jesus. Davi está adorando a Deus, o povo está alegre porque a presença de Deus está chegando. 2 Samuel capítulo 6, Bendito seja Deus. de versículo 12, em seguida, versículo 20, melhor dizendo. 2 Samuel capítulo 6, versículo 20 diz assim: Então Davi retornou para abençoar a sua casa. E Mical, filha de Saul, saiu para encontrar com Davi e disse: Quão glorioso foi hoje, ó rei de Israel, que se descobriu hoje aos olhos das criadas do seu servo como um dos vãos companheiros, e vergonhosamente se descobre a si mesmo. E olha a resposta de Davi, irmãos. E essa é a resposta que você vai dar para o bicho quando ele estiver falando mal de você. Versículo 22 diz assim, ó: E ainda, Davi falando para Mical, e ainda, mais do que isso, me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos, mas das servas de quem falaste, delas serei honrado. Davi está exaltando a presença de Deus. Aleluia, Deus. Davi está dizendo: até que eu seja velho, eu vou me dobrar diante dessa presença. Aleluia, Deus. Davi está exaltando o nome do Senhor no seu maior cargo. Aleluia. E quando Deus dá o cargo que a gente almeja, o que a gente vai fazer? Se lá no nosso emprego, irmãos, eu estou fazendo um curso de encarregado e logo eu vou fazer de gerente. E se Deus der hoje para mim o que eu almejo, será que a gente vai reverenciar Deus como Ele quer? Quando a gente chega onde a gente quer, a gente começa a esquecer a Deus. Meu Deus, perigoso. Quando a gente começa a ganhar mais dinheiro, a gente esquece a Deus. É por isso que Deus não abençoa muitos irmãos aí. Porque a oração de muitos irmãos por aí é: Senhor, me dá um carro. Aí Deus dá um carro para o irmão. Aí o irmão vê outros irmãos vindo para a igreja e finge que nem vê os irmãos. Deus abençoa os irmãos financeiramente. Aí a igreja está precisando de uma cortina. O irmão que Deus abençoa não abençoa a igreja. Meu Deus. A gente, quando começa a crescer, a gente começa a esquecer de Deus. Meu Deus, perigoso. Tem um hino muito profético que eu gosto de ouvir, irmãos. É que Ele cresça e que eu diminua. É verdade. Porque se Deus cresce em minha vida, a gente começa a adorar Ele. Louvado seja Deus. E eu quero encerrar, irmãos, a minha pregação hoje, que é bem pouco. Eu não consigo pregar, eu queria muito pregar uma hora, que nem os pastores pregam. Eu não consigo. Eu também não. Mas irmãos, Deus exige de nós
uma adoração Oh, glória. em espírito e em verdade. Aleluia. Glória a Deus. Aonde a gente está deixando a presença de Deus? Oh, glória. Eita, Jesus Nós maravilhoso. sejamos como Davi, irmão, Bendito. que quando assumiu o reinado sem a presença de Deus, ele não se conformou. É verdade. A primeira coisa é ele dizer: cadê a arca do Senhor Jesus? Meu Oh, Deus. meu Deus. E que nós, quando chegamos no culto, irmãos, venhamos dizer: Senhor, que o Senhor cresça e nós diminuímos. Aleluia. Porque a glória do Senhor é muito grande para a nossa vida. Aleluia. Se não fosse Deus, irmãos, em nossa vida, a Bíblia diz que o diabo já tinha nos tragado vivo. Verdade. Oh, Então hoje, irmãos, a gente temos que agradecer a Deus. aleluia. Porque quem deveria de adorar não adorou. E Deus abriu o leque para nós podermos adorar. Aleluia. Então agradeço a Deus, irmãos, pela vida, pela oportunidade que Deus deu para nós. Oh, Espírito E que nós sejamos como Davi hoje. Oh, glória. Em qualquer circunstância, adorar a Deus. Oh, Jesus. Se preocupar com a presença É dele. verdade. Não se esqueça disso, irmão. Glória. Não se